Meus irmãos, a paz do Senhor, uma satisfação muito grande estar aqui, um prazer, uma alegria indizível pela oportunidade de estar aqui com os irmãos no templo central da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Meus prezados irmãos, na pessoa da nossa missionária Luciene, eu cumprimento cada agente missionário que está aqui, cada pessoa que compõe o trabalho de missões em Feira de Santana. Deus abençoe poderosamente na pessoa do meu pastor Joesé. Eu cumprimento cada pastor, cada companheiro aqui desse santo ministério. Na pessoa do pastor Itamar, eu quero cumprimentar todos os missionários transculturais, tá? Na pessoa do nosso Valdier, eu cumprimento todos os missionários do sertão. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga: eu trouxe Bíblia. Irmãos, eu vim com vontade de pregar até meia-noite. Mas o pastor Joesé me perguntou: você sabe pregar, falar pouco? Você sabe falar muito em poucas palavras? Aí eu disse para ele: e Jesus falou e disse. Então eu quero falar em rápidas palavras e dizer uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Meus prezados, abra por favor sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Esse é o texto sagrado sobre a história de missões da igreja primitiva que mais me fascina. E eu quero falar nesta noite para os irmãos esta palavra. Eu pensei que eu não conseguiria chegar aqui, mas Deus é bom e nos fez chegar a esse lugar. Atos capítulo 8 está escrito, meus irmãos: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Diga comigo: uma grande perseguição contra a igreja. E estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Amém. Meus prezados irmãos, quero também saudar aqui os irmãos da ADEFES TV no Facebook. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Jerusalém, nesses dias do capítulo 8, do capítulo 7, dos capítulos anteriores a esta leitura, Jerusalém estava em chamas no sentido espiritual. O Senhor Jesus havia feito uma promessa para os apóstolos em Lucas 24, 49, dizendo o seguinte: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, queridos, o poder do Espírito Santo seria a maior força motora que conduziria a igreja em sucesso. O Evangelho alcançaria vários lugares, vários países do mundo, através desta promessa que o Senhor Jesus havia feito. Depois que isso se cumpriu em Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém estava muito bem, porque Deus estava realizando grandes coisas, milagres, se tornou uma coisa bem corriqueira para a igreja primitiva. Vários acontecimentos marcantes que tornava cada vez mais o coração dos apóstolos confiantes a respeito da responsabilidade que Jesus concedeu para eles. A coisa estava tão boa, queridos, que os apóstolos acabaram se esquecendo de Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus Cristo disse que o evangelho não deveria ficar retido apenas em Jerusalém, mas que o evangelho deveria ultrapassar todas as fronteiras da terra, de modo que o texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra do Senhor Jesus estava em desuso naqueles dias em Jerusalém, porque os apóstolos se acomodaram com tudo o que estava acontecendo ali naquela região. Mas eu vendo na Bíblia, queridos, lendo as Escrituras, eu compreendo que existe pelo menos duas forças que vai tirar a igreja do comodismo, tanto daquele tempo como no tempo que nós vivemos. Quando uma igreja está acomodada, para que ela possa sair deste acomodismo, ela precisa receber aquilo que Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Quando a igreja recebe este amor, ela sente a necessidade de partilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ela esquece dessa dádiva de Deus para tirá-lo dentro das quatro paredes, então ela precisa da segunda força. E a segunda força é exatamente essa manifestada em Atos capítulo 8, chamada força da perseguição. Jerusalém estava bom, os crentes estavam profetizando, estavam cheios do Espírito Santo, o Senhor estava curando, estava fazendo maravilhas, o número de salvos já estava em quase 5.000 novos crentes, mas o propósito maior do evangelho do Senhor Jesus ainda não tinha sido atingido. E qual era o propósito? Que ele pudesse ultrapassar todas as fronteiras e chegasse cada vez mais longe. E para que esse propósito de Deus se cumprisse, o Senhor permitiu para a igreja de Jerusalém uma grande perseguição. Esta perseguição foi a mesma que fez com que Estevão morresse apedrejado, fosse apedrejado em praça pública até que viesse a morrer. Depois desse acontecimento, queridos, Saulo de Tarso insistiu ferozmente em perseguir os cristãos, em perseguir a igreja e até mesmo prender os apóstolos para que morresse a mensagem do evangelho. Mas nós vamos aprender com as Escrituras que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma semente boa. Quando ela cai na terra, ela nasce, ela cresce, ela produz grandes frutos. E o texto sagrado diz que esta perseguição que veio para matar a igreja teve efeito contrário. Por quê? Porque os próprios versículos posteriores do capítulo 8 vai dizer no versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição veio para calar a voz da igreja, para abafar aquela luz que havia sido acesa na cruz do Calvário. Mas deixa-lhe dizer uma coisa, queridos: o Espírito Santo de Deus na vida da igreja era a garantia de que aquela igreja não ia ficar na retranca por causa da perseguição. Quem persegue a igreja achando que a igreja vai parar, achando que a igreja vai ficar na retranca, está totalmente enganado. O texto sagrado diz, queridos, que aqueles irmãos que saíam, eles não saíam apenas para não serem mortos, mas eles saíam com o coração fervendo de vontade de anunciar Jesus por onde eles chegassem. Então o texto sagrado diz que eles conseguiram chegar naquela fuga até Samaria. Se Jerusalém estava em chamas, os homens de Deus, as mulheres de Deus que fugiram, incendiaram Samaria pelo poder do evangelho do Senhor Jesus. Talvez a pandemia veio para calar a voz da igreja, mas a resposta de Deus é esta: olha a igreja presente aqui, olha os agentes missionários presentes aqui, olha os pastores aqui, olha os missionários no campo fazendo a vontade de Deus. Então se engana, queridos, quem pensa
que a perseguição vai matar a igreja, vai calar a igreja. Muito pelo contrário, a perseguição vai trazer resultados extraordinários para a igreja do Senhor Jesus. A obra missionária vai avançar cada vez mais, porque quem está à frente é o dono da obra, e o dono da obra chama-se Jesus de Nazaré. Ele chama, ele garante, ele respalda e ele usa. Quem acredita, queridos irmãos, que o maior avivamento que a igreja brasileira precisa é o avivamento missionário, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor. E para concluir, queridos, o texto sagrado diz que após esta perseguição, um diácono deixou de servir a ceia para fazer um trabalho de uma grandiosidade indizível. O diácono Filipe, que muitos até mesmo confundem com o apóstolo Filipe, deixou a diaconia da igreja e foi levado para Samaria para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. A perseguição quer matar a igreja e Deus está respaldando pessoas para mostrar que a obra dele não vai ficar refém de perseguição, de adversários, de adversidade. E nesta noite, queridos, eu quero dizer para você que você é o Filipe que Deus levanta lá na sua igreja, aqui nesta igreja, para fazer uma grande obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos podem dizer amém por esta palavra?